A altura de um triângulo escaleno é 10,2 centímetros em relação a uma base AB. Então, determine a distância que o baricentro dista dessa base. Bom, vou fazer aqui a construção de um triângulo para ilustrar essa situação. Então, temos aqui um triângulo aqui escaleno, de base AB. Então, eu vou chamar AB aqui, o lado que está na horizontal, e aí vamos dar um nome aqui para o terceiro vértice, vamos chamar um vértice aqui de C, um triângulo ABC. Em relação à base AB, a altura, então vai ser a distância do ponto C até o lado AB. Eu vou traçar a partir de C aqui uma perpendicular, e aí nós temos com isso a altura, vamos chamar aqui de H, a altura CH. De acordo com o enunciado, essa altura CH vale 10,2 centímetros. Eu vou colocar só 10,2, subentende-se que qualquer medida que for colocada aqui esteja em centímetros. Bom, aí o problema nos questiona sobre a distância que o baricentro dista dessa base, da base AB. Então vale lembrar que o baricentro é o ponto de encontro das medianas. Uma mediana é um segmento que vai de um vértice de um triângulo até o ponto médio do lado oposto. Então aqui eu vou fazer um desenho aqui, grosso modo, depois eu vou até apagar, só para identificar mais ou menos onde a mediana estaria, a mediana não, o baricentro estaria. Então eu vou fazer aqui, ligando aqui até no ponto médio, do lado AB, do ponto C até o ponto médio AB, e depois do ponto A, por exemplo, até o ponto médio de BC. Então mais ou menos aqui, vai ser aqui, e aí o baricentro estaria aqui. Se nós traçássemos a terceira mediana de B até o lado AC, ela certamente vai passar por esse ponto, que é uma propriedade, que as medianas se interceptam, as três medianas se interceptam no baricentro. Mas o que é importante para nós aqui é identificar mais ou menos onde está o baricentro, mas para não poluir demais o desenho, eu vou apagar aquelas medianas que eu tracei, e mais ou menos a mediana estava aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto G, que é a letra que normalmente se identifica a mediana, que é o centro de gravidade do triângulo. E aí, o problema pergunta sobre a distância desse ponto G até a base AB. Então, fazendo aqui o desenho, a distância do ponto G até a base AB. Seria, então, esse segmento, vamos chamar aqui de I, esse ponto. O problema pergunta qual é a medida de GI. Bom, e aí para responder essa pergunta, eu vou fazer aqui mais construções. Então, no caso, eu vou traçar uma paralela à base AB, passando pelo ponto G. Uma paralela AB, passando pelo ponto G. Essa paralela, ela vai interceptar aqui o lado AC, vamos dar um nome aqui, um ponto D, vai interceptar a altura aqui, vamos chamar de E, e vai interceptar o lado BC, vamos chamar esse ponto de F. Interceptou aqui no ponto F. E aí nós observamos algumas características. Por exemplo, o triângulo CDF, ele certamente é um triângulo semelhante ao triângulo CAB, porque foi traçado propositalmente, DF, vale lembrar, foi traçado de forma a ficar paralelo a AB. E nesse paralelismo, nós identificamos que o ângulo F é congruente ao ângulo B. Uma vez que DF é paralela a AB, esses dois ângulos FB são ângulos correspondentes. Mesmo motivo que leva à conclusão de que os ângulos D e A, aqui destacados, também serem congruentes. E o ângulo C todo aqui é um ângulo comum, esse ângulo C é um ângulo comum aos dois triângulos CDF e CAB. Então, sendo esses dois triângulos, CDF e CAB, triângulos com os mesmos ângulos, naturalmente esses triângulos são semelhantes. E sendo semelhantes, vamos lembrar aqui que a razão de semelhança é o valor, a constante, que representa o quanto as medidas de comprimento de um triângulo valem em relação a outro.
Então, no caso aqui, por exemplo, se nós dividirmos os lados CD do menor pelo correspondente CA do maior, a gente tem que fazer essa razão usando lados correspondentes. Então, por que eu fiz CD e CA? O CD foi aleatório, escolhi um comprimento qualquer. Observe que esse comprimento, que esse lado do triângulo, é oposto ao ângulo F. Esse ângulo é o mesmo que o ângulo B, que é oposto no triângulo maior ao lado CA. Então, o lado CA é o correspondente do lado CD no triângulo maior. Então, quando nós dividimos dois segmentos que são correspondentes, as medidas desses segmentos divididos, que não precisa nem ser lado, pode ser duas alturas, pode ser quaisquer segmentos que sejam correspondentes, essa razão entre eles vai dar sempre uma certa constante, que aqui eu estou atribuindo como sendo K, que é a razão de semelhança. E essa razão, ela vai nos mostrar o quanto as medidas de um triângulo valem em relação a outro. E para nós determinarmos aqui a razão de semelhança desses dois triângulos, basta verificar uma propriedade fundamental da geometria plana, basta verificar que, traçada a... eu vou fazer uma construção, traçada a mediana do triângulo ABC, traçada a mediana a partir do vértice C, ela vai passar pelo baricentro, e aí vai até o ponto médio aqui do lado, desse lado AB, vamos chamar esse ponto de M. Essa mediana, ela fica dividida em duas partes, GC e GM. E essa relação entre esses dois pedaços da mediana, CG e CM, eles são tais que o pedaço CG, que vai do baricentro até o vértice, é sempre o dobro do pedaço que vai do baricentro até o lado, que seria GM. Então, se essa mediana CM fosse uma medida L, então quer dizer que GC seria 2/3 de L e GM seria 1/3 de L. Isso é uma outra maneira de identificar essa propriedade. O pedaço que vai do baricentro até o lado é 1/3 do total da mediana. E o pedaço que vai do baricentro até o vértice são os 2/3 restantes. Ou, se você preferir, observe que 2/3 de L é o dobro de 1/3 de L. Então é correto dizer que o pedaço que vai do baricentro até o vértice é o dobro do pedaço que vai do baricentro até o lado. Mas o fato é que quando nós identificamos no triângulo menor e no triângulo maior esses dois segmentos, eles são segmentos correspondentes. Então, essa mesma razão K de semelhança, ela pode ser obtida fazendo CG pelo seu correspondente CM. E quando nós dividimos CG por CM, eu estou dividindo 2/3 de L por L, ou seja, isso vai dar 2/3. Porque esse pedaço CG vale 2/3 de CM. Então, essa razão dá 2/3. Então, isso identifica o valor da constante. A constante de proporcionalidade, nesse caso, ela vale 2/3. Ou seja, tudo que há em termos de comprimento no triângulo menor corresponde a 2/3 da sua medida correspondente no triângulo maior. Então, se nós tomarmos, por exemplo, a altura do triângulo maior, que é CH, uma dessas alturas do triângulo, se nós identificarmos o correspondente no triângulo menor, é o segmento CE. Então, CE vale 2/3 de CH. CE dividido por CH vai dar a mesma razão. Então, o fato de CE ser igual a 2/3 de CH, isso faz com que o pedaço EH, o outro pedacinho aqui de baixo, da altura CH, o pedaço EH, a medida vale 1/3 de CH. Só que CH vale 10,2. Então, EH vale 1/3 de 10,2. Dividindo 10,2 por 3, isso vai dar exatamente 3,4.
E se EH vale 3,4, observe que EH, o comprimento desse segmento, é exatamente o comprimento de GI, que é o segmento procurado, que é o que nós queremos determinar. Porque aqui nós temos um retângulo, né? Uma vez que os ângulos aqui são todos retos. Então, como isso aqui é um retângulo, EH é igual a GI, significa que GI vale 3,4 centímetros, que é o valor procurado.